Estamos aqui na Clínica Veterinária São Francisco, onde vamos bater um papo com o Dr. Ricardo Renz, um assunto de extrema importância que merece a nossa atenção, a raiva. Olá, nós estamos aqui com o Dr. Ricardo Renz, médico veterinário, e é sobre um assunto de extrema importância que nós vamos tratar, não só para quem possui animais de estimação. Nós vamos falar da raiva, que é uma doença infecto-contagiosa que merece uma grande atenção. Doutor, boa tarde. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade e a atenção que está tendo conosco. E a primeira pergunta é como é transmitida a raiva? Bom, em primeiro lugar, tem que ficar bem claro que a raiva é uma doença incurável, certo? Daí a importância da prevenção, porque como não existe um tratamento eficaz, os casos de sobrevivência são raríssimos. Então, nós temos que nos preocupar com a prevenção, certo? Então, a raiva existe dois tipos de raiva, epidemiologicamente falando. Uma delas é a urbana, no caso das cidades, existe a raiva rural. A diferença é que na raiva urbana, normalmente, quem dissemina, quem propaga a doença são os cães e gatos. E no meio rural, então, são os morcegos hematófagos. Uma dúvida que mesmo não tendo ainda o diagnóstico de que aquele animal está com raiva, uma vez ele tendo mordido, ou um animal, uma pessoa, quais os primeiros procedimentos que a gente deve tomar, tanto com quem mordeu, como com quem foi mordido? Ok. O animal que mordeu uma pessoa tem que ficar em observação durante 10 dias, tá? Independente dele ter sido vacinado ou não. Vacinas, não existe vacina 100%. Então, mordeu, tem que ficar em observação durante 10 dias. Se esse animal não for vacinado e for um animal desconhecido, a pessoa deve procurar imediatamente um posto de saúde, auxílio médico, para tomar as providências e fazer as vacinações preventivas. Se o animal for vacinado e a mordida não for perto da cabeça ou na ponta dos dedos, então pode ficar aguardando durante 10 dias. Se nesses 10 dias esse animal estiver normal, então esquece o episódio. Doutor, e quais os sintomas, tanto no homem como nos animais? Classicamente, no homem, é a hidrofobia. Mas antes de ocorrer a hidrofobia, começa uma dor de cabeça, a pessoa tem uma dor de cabeça, tem sensação de dormências, né, nos membros, e depois, então, vem a clássica hidrofobia, que é o medo da água. Inclusive, a raiva tinha como sinônimo hidrofobia, porque no ser humano causa essa ojeriza, essa repulsa à água. Isso não ocorre nos cães. Os cães não têm hidrofobia. Doutor, quanto tempo leva a evolução dessa doença, desde a contaminação até o último estágio? E o último estágio, já que o senhor disse que ela não tem cura, o último estágio é o óbito? Sim, a evolução, o período de incubação, que é o período entre que a pessoa, o animal, se contamina através de uma mordida ou pela saliva, tem que lembrar que o gato, o arranhão do gato também pode transmitir a raiva, porque ele tem o hábito de lamber as unhas, lamber as patas e depositar o vírus nas unhas. Então, desde a mordida, o arranhão de um gato, esse vírus que foi inoculado na pele da pessoa, ele procura primeiro uma terminação nervosa, e é através do nervo que ele vai em direção ao cérebro. Então, enquanto ele estiver, quanto mais longe do cérebro, maior é o tempo de incubação. Por isso que uma mordida no rosto, né, é uma mordida considerada grave, não dá muito tempo de você aguardar para ver a evolução do cão. Se trata logo. Então, quanto mais perto da cabeça, mais rápido aparecem os primeiros sintomas. Isso, na literatura, citam 6 meses, casos até de 6 meses de evolução entre a mordida e o aparecimento dos sintomas. Mas, normalmente, é bem menos, semanas e, no máximo, 2, 3 meses. Doutor, e o animal? Uma vez um animal contaminado, ele tem que ser eutanasiado ou existe outra maneira de se resolver?
Pelo contrário, infelizmente não se deve eutanasiar, mesmo sabendo que o animal vai morrer, e essa morte é uma morte com bastante sofrimento, não é recomendável sacrificar o animal suspeito, porque se ele for sacrificado, talvez não vai aparecer os corpúsculos de Negri que são usados para identificar, o laboratório identifica a raiva através dos corpúsculos de Negri. E existem outras formas também. Então, se evita que faça eutanásia, espera-se que o animal morra espontaneamente, infelizmente, mas não se deve eutanasiar um animal suspeito de raiva. Doutor, e o esquema de vacinação, como funciona? Bom, o esquema de vacinação, existem algumas pequenas diferenças entre alguns colegas, né? Mas, de modo geral, a partir de 3 meses, qualquer animal já tem condições de ter uma resposta à vacina. Então, quando se faz a primeira vacina, se faz uma vacina logo após os 3 meses e se repete 1 mês depois. Nos adultos, basta uma dose anual. As campanhas que são promovidas pelo CCZ, pelas zoonoses, elas realmente foram através dessas campanhas que nós quase erradicamos a raiva, e aí basta fazer uma vacina anual nos animais adultos. Doutor, o que eu percebo é que alguns profissionais, eles recomendam, alguns dão a vacina junto com a vacina das viroses, outros recomendam que dê separado, que dê um intervalo de 7 dias para que o animal volte e tome a antirrábica. Essa preocupação já foi, digamos assim, estudos mostram que se você fizer a raiva sozinha ou junto com outra vacina, a resposta imunológica é exatamente igual. Então, não haveria preocupação em relação a uma outra vacina interferir na resposta da raiva. Podem ser tomadas juntas e há recomendações que tomem juntas sem problema nenhum. E diante de tudo isso, de toda essa campanha, de toda a conscientização que as pessoas já têm com relação à raiva, a gente pode afirmar que, pelo menos nas grandes cidades, ela já está controlada? Graças ao CCZ, né, graças ao Centro de Zoonoses, à Secretaria de Saúde, aqui em Fortaleza, faz muito tempo que nós temos a raiva já controlada, e o problema maior são os animais silvestres, principalmente soins. Então, as pessoas às vezes veem um soim caído e vai tentar socorrer, vai pegar e leva uma mordida. Provavelmente esse soim pode estar contaminado. Então, em termos de cães, graças às vacinações, que a população nesse ponto, né, tem sido bem responsável, tem levado os animais para vacinar, e isso fez com que a raiva no Ceará, em Fortaleza particularmente, ela está praticamente erradicada, mas isso não deve servir para, como se diz popularmente, baixar a guarda. Temos que, toda vez que tiver campanha, vacinar os animais, tá? A vacina ela é altamente eficaz, raramente tem algum efeito colateral, então devemos incentivar e continuar as campanhas que deram esse resultado, que é praticamente o controle da raiva aqui em Fortaleza. Doutor, e no meio rural, como é que é feita a prevenção para que o gado não seja atingido com os morcegos? Como é que funciona? Bom, existem áreas rurais, porque esse morcego hematófago, ele vive mais em cavernas, diferente dos morcegos urbanos, que se alimentam de fruta, são os frugívoros, que vivem em árvores. Então, quando há surtos de raiva bovina, o próprio Ministério da Agricultura e a Secretaria da Agricultura, eles enviam veterinários para pesquisar a fonte, né? E normalmente onde tem essas cavernas, onde tem morcegos, então esses morcegos são eliminados. É a única maneira de proteger o rebanho, a eliminação desses morcegos hematófagos. Então, só os morcegos hematófagos é que transmitem a raiva? Sim, os morcegos hematófagos são os transmissores da raiva rural e, eventualmente, urbana também, mas os sugadores de sangue, só os hematófagos. Doutor Ricardo, eu gostaria de mais uma vez agradecer a sua atenção, de nos ter recebido aqui.
e nos acompanhe nas nossas redes sociais. Um abraço.